Para que meu time me respeite enquanto líder, me veja como uma autoridade, que eu realmente mereço estar nessa posição de líder, eu preciso saber fazer todas as tarefas da equipe, ser a melhor, a que mais entende, a especialista técnica da área? Será que realmente essa é a única maneira de você conquistar respeito do time? Nesse vídeo eu quero te trazer duas maneiras de você conquistar o direito de liderar, de você ter uma permissão da sua equipe para ser líder, porque no final das contas o cargo ele não diz muita coisa. Eu já conheci empresárias, donas realmente da empresa, que não eram vistas como líder, assim como eu vi dezenas de pessoas que foram promovidas para um cargo oficialmente de coordenação, de gerência, de diretoria, e também não eram vistas como líder. Então, se cargo não te coloca de fato numa posição de líder das pessoas, o que de fato faz? Então, bora falar das duas maneiras de conquistar esse respeito do time. A primeira delas, vou contar a história de uma das pessoas que foi da minha equipe. Essa pessoa era uma das pessoas que, assim, era a melhor pessoa tecnicamente naquele setor. Ele era do setor comercial, era o melhor vendedor, ele é a pessoa que mais entendia tecnicamente, a pessoa que já treinava outras pessoas da equipe, e meio que ele já era uma referência a qualquer pessoa que entrava nova. Apesar dele não ser o líder oficialmente, as pessoas já meio que viam ele como uma grande influência. Pediam opinião, pediam sugestões, pediam até feedbacks dessa pessoa, feedbacks técnicos, sabe? Porque confiavam na palavra dessa pessoa, confiavam no senso crítico e nas habilidades que ele tinha. E aí, um belo momento, depois que a empresa cresceu e essa equipe também cresceu bastante, essa pessoa ela foi promovida para um cargo de liderança. E o que acabou acontecendo é que todas as pessoas ao redor viram aquilo como algo, natural, positivo, realmente. Essa pessoa ela era uma referência aqui dentro, nada mais justo do que ela se tornar líder. Essa é uma maneira mais natural e geralmente a mais lógica das pessoas te enxergarem como líder. Porque elas olham e pensam assim, nossa, realmente, né? Ser a pessoa que mais entende, faz mais sentido ser o nosso líder. Porque eu não quero que uma pessoa que saiba menos do que eu queira mandar em mim. É geralmente como as pessoas pensam, né? Elas acreditam isso até como uma grande injustiça nesse caso. Nesse caso especificamente, deu muito certo, porque além de saber muito tecnicamente, ser uma referência dentro da equipe, essa pessoa tinha muitas habilidades de gestão. Claro, foi sendo desenvolvida com o tempo, mas já tinha alguns comportamentos que facilitaram muito esse processo de se tornar um excelente gerente comercial. Porém, todavia, entretanto, na maioria dos casos, são essas as pessoas que são promovidas. E você pode estar pensando, Aline, que bom então, né? Mas nem sempre o final da história é feliz como esse exemplo que eu acabei de te contar. O que geralmente acontece é que as empresas, elas promovem as pessoas que são as melhores tecnicamente, mesmo que não tenham um perfil comportamental, mesmo que não tenham vontade de se desenvolverem enquanto líderes, enquanto gestores mesmo, habilidade de liderança. E o que acontece? A empresa acaba perdendo um excelente profissional técnico, aquela pessoa que manjava muito, que era melhor a referência do time, e ganhando um péssimo líder, uma péssima líder. Porque essa pessoa não quis se desenvolver com essas habilidades de liderança. Então entende que não é só porque você tem habilidades técnicas, você precisa também se desenvolver enquanto líder, para que você realmente consiga exercer esse papel de liderança. Porque senão, com o tempo, essa pessoa que foi promovida para essa posição, mesmo que tenha muito conhecimento técnico, ela pode sim perder o respeito e a credibilidade do time, porque é um péssimo gestor. E olha, é só você abrir o meu TikTok e ver as dezenas de comentários de pessoas falando do quanto líder é horrível, quanto é péssimo, quanto faz isso, faz aquilo. E geralmente isso acontece porque essas pessoas não foram desenvolvidas, não foram preparadas para estar nessa posição, ou até mesmo pensavam que esse era o único caminho para crescer. Aí, ok, Aline, eu entendi quais são os prós e os contras de ser uma líder que domina tecnicamente as atividades, o que o setor faz, o que as pessoas fazem e assim por diante. Então eu tenho o pró, que eu vou ser vista como líder muitas vezes antes mesmo de ser promovida, né? Porque eu já tenho uma certa influência. Só que por outro lado eu tenho que tomar cuidado para poder me desenvolver em habilidade de liderança. E até porque essas pessoas geralmente elas têm um desafio enorme em delegar, então acabam centralizando, ficando muito no operacional e esquecendo de fazer tarefas de gestão, de liderança. É muito comum isso acontecer. Agora, por outro lado, e se eu não tenho um conhecimento técnico, mas eu tenho um perfil, talvez de liderança, eu tenho alguns comportamentos, e eu sou promovida, ou eu abro uma empresa, ou, enfim, eu ocupo essa posição? Como que eu vou conquistar respeito do meu time se eu não manjo mais do que todo mundo tecnicamente? Bom, esse foi o meu caso. Quando eu fui promovida, na época eu até perguntei pro meu líder por que eu fui escolhida para essa posição.
posição, ele me trouxe questões basicamente comportamentais. Uma delas é que eu já defendi a cultura da empresa antes mesmo de ser líder. Teve uma vez, inclusive, que eu acabei criando um certo conflito com uma pessoa da equipe, porque ela feriu um dos valores da empresa no comportamento dela, e eu, que ainda nem era líder, eu me posicionei. Eu falei, mas fulano, isso aqui não tá alinhado com a nossa cultura. Por que você tá falando isso? Por que você tá tendo esse comportamento? Deu um certo conflito, depois a gente se resolveu, mas isso chegou até a diretoria da empresa e eles perceberam, caramba, a Aline, que nem líder era ainda, ela já era uma guardiã da cultura da empresa. Essa foi uma primeira característica. A segunda delas é que eu sempre fui uma pessoa que não deixava a peteca cair. Sempre tive muita iniciativa, sempre estive muito à frente de fazer as coisas, sabe? Isso aqui tá tendo um buraco, eu ia lá e ocupava. Tem um plano de ação, vamos fazer isso daqui. Então eu tinha muita iniciativa, mesmo que eram coisas que não eram relacionadas diretamente à minha área, ao meu setor. Porque eu era copywriter nessa época, né? Uma pessoa que escreve por texto. Quando eu fui promovida, fui escolhida realmente para essa posição, algumas pessoas sentiram como, legal, bacana, parabéns, Aline. Teve uma pessoa da equipe que ficou extremamente revoltada, não gostou dessa notícia, porque ficou pensando, cara, como assim vamos botar essa pirralha aqui, eu tinha 22 anos, essa pirralha pra ser líder, tipo, ela nem tem experiência, ela nunca foi líder, ela nem sabe liderar, a gente tá no momento que a gente precisa de alguém com experiência, como é que me coloca essa guria aqui? Foi realmente isso que foi pensado, e eu, de certa maneira, eu concordo com essa pessoa, porque assim, eu não tinha todas as habilidades, como é que eu ia ser realmente uma boa líder se eu não tinha nem as habilidades de líder e nem sabia tecnicamente do que todo mundo fazia? Só que aí vem um ponto. Quando você está nessa situação que eu trouxe, que é a minha situação, que foi exatamente a mesma situação de algumas pessoas da minha equipe que eu acabei promovendo também, e outras pessoas que eu já conheci, é que você precisa dedicar muita energia em desenvolver uma habilidade de combinatividade. O que seria a habilidade de combinatividade? A habilidade de combinar bem as pessoas, de extrair o melhor delas, extrair muito autoconhecimento de cada uma dessas pessoas, de maneira que você coloque a pessoa certa na cadeira certa. E essas pessoas, elas vão combinando umas com as outras. Isso significa que você vai precisar contratar e desenvolver pessoas de maneira que elas sejam muito melhores do que você. E aí você pode até estar pensando, nossa, mas como assim, Aline? Isso não vai ser uma ameaça pra mim? Não, muito pelo contrário. Quando você tem pessoas da sua equipe que são muito melhores do que você, tecnicamente falando, aí sim, você está vencendo na carreira. Você está realmente sendo uma líder confiante, uma líder coerente, uma líder que desenvolve pessoas. Porque esse é o seu papel, desenvolver pessoas para o máximo delas. E como que você vai conquistando esse respeito das pessoas? À medida que você vai desenvolvendo elas e agindo como líder. Agindo como líder é o quê? Aplicando feedback de maneira coerente, com base em evidências, com base em dados e fatos, fazendo reconhecimento, olhando para aquelas pessoas e falando assim, nossa, você faz muito bem isso. Tal a tarefa que você fez ficou incrível, parabéns, você botou esse ponto e ficou muito bom. Quando você reconhece pessoas, quando você faz conversas individuais, quando você faz reuniões, conduz reuniões, quando você estabelece metas, estabelece planos de ação junto com a equipe para atingir esses resultados e depois de atingir você comemora com todos eles. Isso tudo são pequenas tarefinhas de liderança que vão fazendo com que as pessoas falem assim, cara, apesar da Aline não ser a pessoa que mais entende tecnicamente, ela sabe muito bem como conduzir o time. E eu confesso pra vocês, é mais difícil conquistar o respeito da equipe quando você não é a pessoa que mais entende tecnicamente. Mas por outro lado, fazendo esse trabalho formiguinha, você conquista um respeito e uma admiração do seu time ao ponto de que eles percebem o quanto você valoriza o conhecimento que cada um deles tem, eles vão crescendo, vão se desenvolvendo e vão vendo você como realmente um instrumento desse processo de desenvolvimento. É como se quando você é a pessoa que mais entende tecnicamente, você conquistasse esse respeito muito rápido, mas se você não souber como manter, você também perde ele muito rápido e às vezes pode ser irreversível. Já no outro lado, quando você não é a pessoa que mais entende tecnicamente, você demora para conquistar respeito, mas quando você conquista, geralmente você é muito admirada. E esse é o grande erro muitas vezes de pessoas que entendem tecnicamente mais do que todo mundo na equipe, é se acomodar ou continuar buscando só conhecimentos técnicos. Conhecimentos técnicos não vão fazer com que você mantenha o respeito do seu time por você. Então, independentemente se você é uma líder que entende muito tecnicamente ou que você não entende tecnicamente, você tem que investir em aprendizado de liderança, você tem que investir em formações, você tem que investir em conhecimento, você precisa investir em fundamentos de liderança. É isso que você precisa, porque é só isso que vai fazer com que você vá conquistando o respeito da sua equipe ou mantendo esse respeito do seu time. E fica tranquila, se você tá no caso de não entende tanto tecnicamente, é bem possível, só que talvez você precise de ajuda, precise de apoio. Eu te falo, você pode contar comigo, eu posso te ajudar. Inclusive tem um link aqui na descrição, onde é o formato que eu ajudo as líderes a se sentirem mais confiantes, conquistarem respeito do seu time e assim por diante. Agora eu quero te deixar uma orientação muito chave. Existem 8 comportamentos que eu chamo do método 4As e 4Cs,
que são os 8 comportamentos essenciais para qualquer liderança, sendo você uma líder que entende muito tecnicamente, uma líder que não entende tecnicamente, sendo você uma empresária, coordenadora, diretora, uma pessoa que está querendo ser promovida. Você precisa viver e se comportar dentro desses 8 comportamentos, dentro do 4As e 4Cs. Então eu tenho uma aula aqui no YouTube que eu vou deixar o vídeo disponível aqui pra você e eu recomendo que você assista agora, porque se comportando desse jeito, você vai conquistar muito mais esse respeito do seu time. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve e deixa aqui um comentário do que você achou sobre esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.